Boa tarde a todos os vereadores, a todas as vereadoras, a presidenta dessa sessão. Bom, eu vou falar sobre as AVEs, né, que é Agente de Vida Escolar. Pegar aqui até o vereador Adriles, né, que cortou o cabelo, né, vereador? Então, não, aí depende do espelho, né? Mas assim, até Vossa Excelência, como tem falado do mundo de educação, então, né, vamos falar de educação, que eu acho que é importante, né, para a gente tentar melhorar a educação na cidade de São Paulo, na nossa rede, né? A gente tem a auxiliar de vida escolar, que ela é uma profissional responsável em oferecer suporte técnico, né, e assistência direta aos estudantes com deficiência, ou se não, aqueles estudantes de transtornos globais de desenvolvimento, né, o TGD. Que necessitam de apoio. Qual apoio que eles precisam, né? Às vezes eles não têm autonomia para se alimentar, para se locomover, para se higienizar, né? Esses que não têm autonomia, então eles precisam desse suporte aí que as AVEs acabam dando a eles, né? E pela normativa, né, uma AVE pode atender até 6 estudantes com deficiência que não têm essas autonomias que eu elenquei. E que, no nosso ponto de vista, e a gente que visita muita unidade escolar, a gente percebe que é muita criança para uma única AVE. Então, imagina, às vezes elas têm que alimentar uma criança que só se alimenta com sonda, né? E aí tem outra que é cadeirante, e aí tem que levar essas que não têm autonomia, por exemplo, na aula de educação física. Como que ela vai levar 6 cadeirantes na aula de educação física? Então, até levar um, levar outro, quando chega o último, já foi metade da aula. Então, a gente percebe, inclusive, que alguns que têm transtornos mais severos, né, que às vezes alguns estudantes acabam se auto-machucando, né? Então, tem que ter uma atenção especial. E aí, inclusive, a normativa que trata sobre as AVEs, né, é a portaria da SME 8.824, né, que institui o projeto Rede. Elas não são concursadas, elas são né, contratadas por uma entidade privada, né, no caso a SPDM, que contrata elas e acabam locando, sendo administradas por essa entidade e também orientadas pela Secretaria Municipal de Educação, né? Só para vocês terem uma ideia, como que o trabalho delas, né, a vida delas é precarizada. Uma AVE ganha mais ou menos de um salário base R$ 1.637,38. Né? Então, imagina uma pessoa ganhando com tamanha responsabilidade, que às vezes é alimentar a criança com sonda, né? Estudante com sonda, e uma série de questões, ganhar só R$ 1.637 de salário base, né? E aí, a gente, inclusive, né, aprovou já um projeto aqui em Primeira para a gente diminuir a quantidade de estudantes na responsabilidade de cada VE. Porque se a gente quer qualidade, né, a gente não pode ter uma inclusão nas nossas unidades escolares só para inglês ver, ou senão no final transformar as unidades escolares em depósito de crianças, né? Ainda mais as nossas crianças que têm alguma deficiência. Aí tem que ter qualidade do atendimento e não tem condição de uma AVE tomar conta de 6 estudantes. Então a gente passou aqui já em primeira votação um projeto de lei para diminuir a quantidade de estudantes, né, com deficiência por AVE, mas a gente gostaria de apoio aqui de toda a casa, porque aqui a gente discute bastante, tanto a questão da educação, mas também o atendimento, né, das crianças com deficiência, e quando a gente trata da questão das crianças com deficiência, eu acho que é uma unanimidade nessa casa aqui, de que realmente a gente tenha políticas públicas, né, efetivas para elas, né? É uma pauta que eu acho que sensibiliza todos os vereadores e vereadoras dessa casa. A gente quer conversar com o governo para que, quando a gente coloque esse projeto em segunda votação, que realmente ele olhe e também ache importante, né, e vai lá e acaba deferindo, aí sancionando esse projeto, né? Inclusive, a gente aqui tem discutido bastante
com o Guilherme Boulos, deputado federal, porque ele entrou com um projeto, a nosso pedido, inclusive, para também regulamentar essa profissão, né, lá no Congresso. Por quê? Porque você vai em uma outra cidade, por exemplo, lá está colocado a cuidadora de crianças. Você vai para outra cidade, é cuidadora de idosos. Vereador. São inclusive, terminando, presidente, inclusive algumas são registradas como cuidadora de idosos. Eu acho que tem que determinar certinho, né, para essa categoria, né, qual que é o papel dela, qual que é as funções dela e qual que é o nome que elas vão ter. Por isso a gente pede aqui apoio de toda a casa a esse projeto que é importantíssimo. Obrigado.